Fala, gurizada, que tal? Estamos aí metendo uma pescaria. Aí, ó. A vida de professor não tá muito fácil. Não tá muito fácil. Aí o que a gente tem que fazer? Pescar pela vida, né? Estamos vindo aí, pegar uns peixinhos. Não saiu nada até agora, não deu para salvar a janta. Mas tô aí tentando, né? A sorte. É brabo que eu tive que comprar uns camarão para pescar aqui. Eu acho que eu vou levar para casa e fazer um arroz com camarão de noite. Ali. As porcarias no camarão, mas tá melhor que os peixes que eu peguei. Não peguei nada até agora. Aí pensei comigo assim, vamos voltar para as classes gramaticais, né? No português bagual, né? Português e gramática bagual. Professor Juliano, azar, é louco. Tamo aí. Já botei 4 linhas aqui. Nem beliscaram, já até descobriram que eu tava vindo pra cá. Né? Mas eu não quero nem saber, tô tentando aí, velho louco. E hoje é dia de nós falar de quê? De quê? Imagina de quê? De quê? Substantivos. Ah, professor, que loucura, substantivos, substantivos vamos falar hoje, né? Os tipos de substantivo, substantivo quanto ao gênero, tudo que é tipo de coisa aí de substantivo hoje. Vocês que estão estudando para o Enem, né? Estudando para concurso, é só entrar aí no Português e Gramática Bagual com o professor Juliano, se inscrever, dar uma likeejada lá, meter de pau aí e aprender sobre substantivo hoje só. Enquanto isso a gente vai pescando, vamos tentando a sorte. Daqui a pouco até vocês me dão uma sorte para eu tirar uma aqui, pelo menos aqui. Se beliscar aqui eu vou puxar, e eu tô com outra aqui do lado. Se beliscar do outro aí eu pego do outro. E se beliscar do vizinho aqui eu saio correndo e dou-lhe um soco nele e tiro a linha dele também. Aí, não quero nem saber. O negócio é salvar a janta. Aqui, negócio é salvar a janta aqui. O seu Cláudio ali tá... Até agora não pegou nada também, é só conversa aqui do lado. Aqui, né? A dona Mara só veio tomar mate ali. Né? Mas estamos aí, né? Na tentativa do mundo melhor, um mundo com alimento na mesa. Peixe, vamos tentando. Bueno, falando então sobre substantivo, né? Primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte: o que é substantivo? E substantivo é uma coisa simples, né? O substantivo ele serve para dar nome, para dar um nome para as coisas, tá? E servindo para dar nome da coisa, ele se subdivide em vários tipos de substantivos. A primeira coisa que a gente pode falar é substantivos. O substantivo ele pode ser simples e ele pode ser composto também. Simples ou composto. O substantivo simples, tá? É aquele que tem apenas uma palavra, tá? Por exemplo, vou botar churrasco. Churrasco é um substantivo simples, né? Por quê? Porque ele é composto apenas de um radical, apenas de uma palavra, né? Substantivo composto. Substantivo composto, ele é formado de 2 ou mais palavras. Por exemplo, a palavra vira-lata. Vira-lata, substantivo composto, né? Formado de 2 palavras, designa uma coisa, né? Vira-lata, girassol, né? Também, girassol são 2 palavras que quer dizer uma coisa somente. Então, é um substantivo composto, ele dá nome para as coisas e é composto de mais de uma palavra. Substantivo composto, né? Ele pode ser também, gente, ele pode ser também comum ou próprio, tá? Comum, tá? Ele designa algo genérico. Ele não vai delimitar, por exemplo, se eu falar a palavra cidade. Cidade é um substantivo comum, né? Mas agora, se eu falar o nome dessa cidade, por exemplo, assim, ó, se eu falar Piratini, eu estou designando essa cidade. Aí ele se torna já um substantivo próprio. Então a diferença, o comum é algo genérico. Por exemplo, vou falar a palavra professor. Professor é algo genérico, pode ser qualquer professor. Então, ele é um substantivo comum.
Se eu quiser transformar esse substantivo comum no próprio, eu posso falar Juliano, né? Juliano seria um substantivo próprio, porque daí eu estou designando qual o professor. Qual o professor, beleza? Beleza? Tamo junto? Então já sabemos qual que é o simples, o composto, comum, o próprio. E vamos agora partir para qual? Concreto e abstrato. Né? Concreto. Concreto tem muita gente que sabe errado, gente. Que sabe errado. Porque falar assim, ai, concreto é algo que se pega. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tá? O concreto é aquela palavra, na verdade, que ela não precisa de uma outra para existir. Por exemplo, a palavra pedra. Pedra, tudo bem, se pega, né? Ele não precisa de outra palavra, ela é uma palavra que não se origina de outra, né? Ela na verdade, não precisa de outra palavra para existir, tá? Substantivo concreto. Mas a palavra ar, tu não pega o ar, né? Mas ele não precisa também de outra palavra para existir. Então, o ar, né? Ele é um substantivo concreto também. Mesmo sem precisar. Tá, professor, então e o abstrato? O abstrato já é um outro departamento, né? O abstrato são o quê? Eu posso falar que são todos os sentimentos, né? Sentimentos, né? E as palavras também que se originam de verbos, tá? E que expressam uma ação. Elas se originam desses verbos e eles expressam uma ação. Então, todos os sentimentos, tá? Primeiro, tá? Amor, nojo, raiva, tudo isso aí é substantivo abstrato. Vocês viram que não beliscou nada até agora aqui? E eu tô só enrolando você para ver se belisca aqui. Não belisca nada isso aqui, né? Que coisa medonha, né? Então vamos lá então. O abstrato, sentimento primeiro, amor, nojo, raiva, né? Tudo isso são sentimentos, é abstrato, tá? Agora, as palavras que derivam de verbo para expressar essa ação. Por exemplo, vamos dar um verbo aí, o verbo sair, né? Sair, né? Para nós pegar então e transformar isso num substantivo abstrato, nós vamos usar a palavra saideira. Saideira, né? A um lugar diferente, lá depois da saideira, né? A saideira. Saideira é abstrato, né? Porque ele se origina de um verbo e expressa a ação. Por exemplo, a palavra do verbo beber, a palavra bebedeira, bebedeira, também se origina do verbo beber, expressa ação, então, substantivo abstrato, tá? Então, concreto é algo que não precisa de outra para existir. Ó, a palavra não existe de outra. Pedra, ar, qualquer coisa, areia, tudo não se origina de outra, tá? E o abstrato são os sentimentos, né? E a palavra que elas derivam desse verbo e expressam a ação, né? Tu transforma, na verdade, ela num substantivo. Beleza? Vamos seguindo, então? Tem mais 3 aí, tá? Primeiro vamos falar sobre o primitivo e o derivado. Olha, primitivo e derivado, né? Primitivo, tá? Eu posso dizer que é aquela palavra raiz, né? Ela que provém, é dela que provém as outras palavras, né? É uma palavra raiz, por exemplo, a palavra churrasco. A palavra churrasco não se origina de nenhuma outra palavra. A palavra churrasco não se origina de nada, não. A palavra raiz, né? Agora existem palavras, agora vamos passar para o derivado, isso é um substantivo primitivo, né? Churrasco. Agora, e o substantivo derivado? Por exemplo, eu posso dar um exemplo para vocês da palavra churrasco, que é o substantivo primitivo, surgem vários derivados, vários substantivos derivados, por exemplo, churrascaria, churrasqueira, tudo se origina da palavra churrasco, que é a palavra primitiva, dos substantivos primitivos, se derivam, né, os substantivos derivados, entendeu? A barbada tem várias, a palavra pedra, né, se origina a palavra pedreira, né? Então, assim, ó, um é primitivo, outro é derivado. E os substantivos, eles podem ser de vários tipos ao mesmo tempo. O substantivo, ele pode ser concreto e primitivo, né? E comum, pode ser, o substantivo, ele pode ser várias coisas, vários tipos ao mesmo tempo. Não quer dizer que se é um, não é outro. Não é isso. Tu tem que saber sobre o que tu está falando para poder dar nome aos bois aí, certo? E temos o último aí, que é o coletivo, o famoso substantivo coletivo, né? Que ele designa coisas iguais, né? Por exemplo,
matilha, quando é cachorro, né? Substantivo derivado, o coletivo, matilha, né? Por exemplo, quando é o substantivo coletivo vara, quer designar vários porcos, né? Por exemplo, alcateia, quer designar o quê? Vários lobos, né? É isso aí, tá? Isso aí são os tipos de substantivo. Os tipos de substantivo. E até agora eu não consegui salvar o meu peixe ainda. Até agora não consegui salvar o meu peixe. E eu queria falar também de outra coisa bem legal também, né? Que são os substantivos quanto ao gênero. Substantivo quanto ao gênero. Quais gêneros, professor? Masculino e feminino. Eles podem ser, né, de várias formas, né? Vou te dizer até de duas formas. Ou ele vai ser biforme ou vai ser uniforme, tá? Uniforme ele pode ser 3 tipos. E biforme só tem uma forma de ser, tá? Quanto ao gênero, então, é o quê? O biforme é quando ele tem 2 formas, tá? Ele tem 2 formas para apresentar. É o que a maioria das coisas tem, tipo assim, ó, substantivo peão. Se é masculino é peão, se é feminino é prenda, né? Se é o substantivo cavalo, se é feminino é égua. Então ela tem 2 formas, por isso biforme. 2 formas de se apresentar, né? Por exemplo, a palavra guri, né? O feminino é o quê? Guria. São formas diferentes aí, né? Depois, isso aí são biformes, 2 formas, tá? Mas nós temos depois o uniforme, tá? E o uniforme, que ele vai ser uma forma só, ele pode ser de 3 tipos. 3, tá? O primeiro, ele é comum de 2 gêneros, tá? Esse comum de 2 gêneros, tá? É uma palavra, na verdade, que não se altera, é uma palavra que ela não se altera o gênero, quer dizer, ela não se altera e o gênero ele é definido por uma palavra externa, tá? A maioria das vezes é artigo, tá? Ele não se altera, mas essa palavra externa, tá? Que no caso que quase sempre é o artigo, né? Ele vai definir se é masculino ou se é feminino. Por exemplo, a palavra cliente, né? Cliente, se é masculino ou se é feminino, ele vai ser sempre cliente, tá? Só tem uma forma de se falar, por isso uniforme. Mas aí o que tu faz? Através do artigo na frente, tu vai dizer se é o cliente ou se é a cliente, tá? Então ele é comum de 2 gêneros. Comum de 2 gêneros. Oi, minha filha, como é que tu tá? Agora o papai tá gravando aqui. Quer vir aqui dar um beijo no pessoal? Hã? Quer vir aqui dar um beijo no pessoal? Vem aqui com o pai. Vem. Vem aqui com o papai, meu amor. Vem aqui. Quer apresentar pro pessoal, olha aí, dá um oi. Assim, oi pessoal! Oi! Oi! Tudo bom? Tudo bom? Vai lá brincar lá. Tá aqui brincando de areinha aqui enquanto eu tô tentando salvar a janta dela, né? Se o cara não consegue aqui, a guria fica sem janta de noite, tá? Outra coisa que a gente pode falar para vocês, então, comuns de 2 gêneros, vocês já sabem, através do artigo na frente, por exemplo, a palavra cliente, né? Uma outra palavra legal de ver com vocês, é uma coisa muito interessante até, né? Nós temos, por exemplo, a palavra dentista. Dentista é a dentista ou dentista, né? As profissões, vocês têm que se ligar um pouco nisso aí. Porque, por exemplo, nós tivemos uma presidente, a dona Dilma, né? Que ela gostava de ser chamada não de presidente, mas de presidenta. E isso não existe no português. Aí aí começaram a discutir, porque ela falou que queria ser chamada de presidenta. E ela começou a falar na TV sobre presidenta, né? E aí o que acontece? Fizeram uma emenda no português em que as profissões, tá? Caiu aqui o celular aqui, mas estamos retornando de novo. Então, voltando de novo a falar sobre a palavra presidenta e presidente, tá? Aí então a dona Dilma falou que queria ser chamada de presidenta. Aí fizeram o quê? Fizeram uma emenda do português, tá? Para falar assim, quando é profissões, pode ser então
falado, tipo presidente e presidenta, ou seja, ter, na verdade, transformar isso num biforme, tá? Mas ninguém usa, gente. Isso até foi uma baita bobagem que fizeram, tá? Porque ninguém usa. Tu imagina só chamar assim, ah, agora eu vou ir lá no dentista. Vou ir no dentista. Não existe isso daí, tá? Ele, na verdade, ele continua sendo comum de dois gêneros, tá? O dentista, a dentista, o presidente e a presidente, tá? Não fiquem inventando historinha de a presidenta. Não existe, além de ficar um negócio feio, tá? Então, o presidente e a presidenta, ele é comum de dois gêneros, tá? Nós temos depois as palavras sobrecomuns, tá? Sobrecomuns, a mesma palavra, tá? Ele serve para dos dois gêneros. A mesma palavra serve para os dois gêneros. A palavra mais utilizada, gente, é a criança. A criança. Quando eu falo a criança, serve tanto para o masculino como para o feminino. E não vai ser o artigo, não existe a criança e o criança. Não existe, tá? É a criança para os dois gêneros, tanto o masculino como o feminino, tá? E por último, gente, no nosso palavras uniformes aí, os substantivos, né? Quanto ao gênero uniformes, né? Quanto ao gênero uniforme, tá? Nós temos o último que é o epiceno, tá? O epiceno é muito simples, gente. São palavras que a gente gruda, né? Vamos supor, nós temos, ele é utilizado a maior parte das vezes, tá? Para animais, para os nossos animais, né? Que o que acontece? A gente, existem palavras que são utilizadas tanto para o gênero masculino, animal, tanto no gênero masculino como feminino, que são a mesma palavra. Então a gente vai colocar depois um epiceno, tá? Depois da palavra, colocar um epiceno para fazer essa distinção entre o masculino e o feminino. Por exemplo, a palavra bugio. Bugio. Se é bugio, ele pode ser macho ou fêmea. Mas aí a gente fala, o macho ou fêmea, a gente fala depois que é o epiceno, né? Bugio macho ou bugio fêmea, né? A palavra tatu. Tatu só existe um, não existe tatu e tatua. Não existe isso. Então a gente fala o quê? Tatu macho e a tatu fêmea, tá? E esse é o epiceno. Então, uniforme, comuns de dois gêneros, sobrecomuns ou epiceno, tá? E tem também as biformes, que aí são as nossas duas formas, aí peão, prenda e coisa e tal. Tá, gurizada? Tá? Aprenderam um pouquinho sobre substantivo? Aprenderam? Então pega, vai lá, dá uma likeejada lá, se inscreve no canal, tamo aí bem louco, sem chapéu, daqui a pouco vem meu peixe aqui. Tô esperando a tardinha aqui, que diz que os peixes batem na tardinha aqui, né? No Laranjal, aqui, olha que beleza, aqui, nossa praia do Laranjal. Lagoa dos Patos, do sonho dos barcos, mar de água doce, paixão. Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo de classes gramaticais.